quando eu estudei o livro de Mórmon, eu li todo o livro de Mórmon. E eu lembro que a pessoa que estava me instruindo, ele falou assim, mas você tem que pedir a Deus para ele revelar e você vai sentir o ardor no peito que o livro de Mórmon é verdadeiro. Eu falei, eu não estou sentindo a dor no peito. É porque você não orou bastante. Ore de novo com a dor no peito. Não leu direito. Mas vamos trabalhar com a possibilidade que o livro de Mórmon está errado. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Um inscrito aqui do canal compartilhou comigo um vídeo onde o Rodrigo Silva, pastor, arqueólogo, muito querido por santos dos últimos dias e cristãos em geral, declarou que leu o livro de Mórmon, porém não sentiu absolutamente nada. E aí esse inscrito questionou, como assim? O Rodrigo Silva leu o livro de Mórmon e não sente nada? Uma vez que aqui diz em Moroni 10, 3 a 7, que todo aquele que lê o livro e perguntar a Deus se o que está sendo dito aqui é verdade, este receberá uma resposta do Espírito Santo confirmando a veracidade de todas essas coisas. E aí, como é que fica toda essa situação? Então, eu vou responder a esse questionamento enquanto a gente assiste o Rodrigo Silva e quero aproveitar a ocasião para todo aquele que quiser participar, eu deixo aqui um outro questionamento. Como é que eu, sendo um ex-ateu, tive o meu testemunho em Deus e em Jesus Cristo restaurado depois da leitura do livro de Mórmon? Eu vou dar mais detalhes desse outro questionamento, mas primeiro vamos assistir ao que o Rodrigo Silva falou. Eu vou pedir licença para parafrasear o que você falou de alguns ateus honestos. Tem ateus que foram apresentados as evidências da religião, de Deus, de Jesus. Talvez é a sua história, pelo que você falou aqui. Mas ele falou assim, desculpe-me, não é que eu não entendi. Não é que eu não pesquisei. Eu simplesmente não me vi convencido por aquela argumentação. Vê só, aqui ele fala a respeito de ateus honestos que foram apresentados as evidências da religião, porém não se convenceram. Só que existe uma diferença substancial disso para o que nós, santos dos últimos dias, acreditamos. Não bastam as evidências, não basta o conhecimento. Nós cremos que junto com isso tem que ter as experiências espirituais, uma impressão do Espírito Santo. Como diz lá em Tiago 5, todo aquele que tiver dúvida e falta de sabedoria pode perguntar a Deus, que Deus responde. Certo. Ponto. Eu não vou agora falar assim, não, você não leu direito a Bíblia, lê de novo, você não orou bastante. Uma vez eu estava estudando com os Mormons. Você não orou bastante é uma coisa que realmente fala, tá aí, faz mais 10 flexões, né? Nesse ponto da conversa, eu concordo com os dois. Muitas vezes nós, santos dos últimos dias, e cristãos em geral, quando estão tentando ajudar uma pessoa a se aproximar genuinamente de Jesus Cristo, e aquela pessoa está buscando, está orando, está fazendo tudo o que pode, alguém chega lá e diz, olha, ore mais, faça com mais intensidade, né? Force mais na mesma direção. Ou, como disse o Pirula, faz mais 10 flexões aí, força mais nessa direção. Ora mais que tu vai conseguir. E dar esse tipo de resposta para esse desafio é uma resposta incompleta. Eu já vou te dizer já o porquê disso. Agora, o Pirula é ele, aquele mesmo, o cientista, que diz que viu o missionário todo de preto, barbudo na rua, gritando por Joseph Smith, aumentando aí o folclore, os mitos e as lendas urbanas sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas tudo bem. Vamos em frente aqui no conteúdo. Eu respeito muito os Mormons, mas eu discordo doutrinariamente dos Mormons. Também respeito muito os adventistas. Não só os respeito, como gosto muito desse povo. É um povo muito educado, que recebe bem as pessoas em suas igrejas. Eu já fui lá e fui muito bem recebido em uma igreja adventista e digo tranquilamente, tenho uma relação excelente com os adventistas. Aliás, muitos acompanham aqui o canal. Então os Mormons que estiverem nos assistindo entendam que é apenas uma ilustração. Não se preocupe, Rodrigo Silva. Nós, santos dos últimos dias, entendemos que é só uma ilustração. E você precisa entender que é importante apertar o botão de gostei. Aperta aí, toca no inscrever-se, pressiona o sininho das notificações e coloque em todas para esse vídeo chegar para mais pessoas. Quando eu estudei o livro de Mórmon, eu li todo o livro de Mórmon.
E eu lembro que a pessoa que estava me instruindo, ele falou assim, mas você tem que pedir a Deus para ele revelar e você vai sentir o ardor no peito, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Eu falei, eu não estou sentindo a dor no peito. É porque você não orou bastante. Ore de novo com a dor no peito. Não leu direito. Nós vamos trabalhar com a possibilidade que o livro de Mórmon está errado. Vê só, esse entendimento de que sentir o Espírito é também ter um ardor no peito se encontra em Doutrina e Convênios 9, versículo 8. Porém, essa não é a única maneira que o Espírito Santo se manifesta. Não é o único jeito que ele te deixa uma impressão espiritual. Ou seja, no livro de Mórmon, a gente encontra, em Alma 32, versículo 28, dizendo que o Espírito Santo dilata a alma e ilumina o pensamento. O que eu quero dizer é que compreender melhor o que Jesus Cristo quer te passar também é uma forma de sentir o Espírito Santo. Outra maneira que a gente vai encontrar está em Gálatas 5:22, quando se fala a respeito dos frutos do Espírito. Bondade, amor, longanimidade, benignidade. Ou seja, quando a gente sente essas coisas boas, quando a gente ama mais o próximo, quando a gente faz o bem, quando somos mais pacientes, também estamos sentindo o Espírito Santo de Deus. É uma outra maneira que ele usa para te deixar uma impressão espiritual. Não existe só uma forma, o Espírito Santo ele se manifesta de diversas maneiras. O que eu quero dizer é que essa pessoa, Rodrigo Silva, que estava fazendo o estudo do livro de Mórmon junto contigo, te deu uma resposta incompleta. Forçar em uma direção, forçar que o Espírito te dê uma resposta específica ou só de uma determinada maneira, é dar uma resposta incompleta. É o exemplo, de fato, que o Pirulo usou. Faça mais 10 flexões, vá nessa direção. A gente precisa ajudar as pessoas a compreender a como sentir o Espírito, a entender como é que vem uma impressão espiritual em nossos corações. E vê só, eu mais uma vez reforço a pergunta que eu deixei de início aqui no vídeo. Como é que eu, sendo um ex-ateu, hoje tenho um testemunho de Deus e de Jesus Cristo através da leitura do livro de Mórmon? Essa é a realidade. Se 2 missionários não tivessem batido na minha porta e me apresentado Jesus Cristo e o Evangelho restaurado, hoje eu ainda seria ateu. Porque eu era assim. Eu falava contra Jesus Cristo. E não só isso, acreditava que depois que morresse, acabou. Que a gente só ia ser consumido pelos vermes. E que quando se falava de Jesus Cristo, era só um meio que os líderes religiosos usavam para tirar dinheiro das pessoas. Só uma forma de ter poder sobre a humanidade. E hoje tudo isso mudou. Eu tive uma impressão do Espírito. Ao ler o livro de Mórmon, esse livro aqui, ó, que está na minha mão. Ao ler a Bíblia também, a Bíblia é a palavra de Deus e é maravilhosa, desde que esteja traduzida corretamente. Ela é a palavra de Deus, tem ensinamentos excelentes. Ali está Gênesis, conta o início de tudo. Narra a vida e o ministério do Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias prometido. Ele é o Cristo que foi prometido para a gente. Ele expiou pelos nossos pecados. Ele é o verdadeiro Redentor. E hoje eu só testemunho isso por conta do livro de Mórmon. E aí, a resposta para essa questão está em 3 caminhos. E eu vou deixar esses 3 aqui para você poder pensar. Um deles é o que o Rodrigo Silva falou em sua argumentação. A gente tem que considerar a hipótese de que o livro de Mórmon pode estar errado, como o Rodrigo Silva disse. O segundo caminho é o de que Deus pode usar tudo e qualquer coisa como ele bem entender, ou seja, inclusive o livro de Mórmon, estando ele certo ou errado, e de que ele usou para que eu tivesse testemunho nele e em Jesus Cristo. E o terceiro caminho é que o livro de Mórmon, de fato, é um outro testamento de Jesus Cristo. Porque, como diz 2 Coríntios 13:1,
pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Pois muito bem, já verificou a tua inscrição? Já tocou no botão de gostei? Tocou no sininho aí também e colocou em todas? Se você fez isso, muito bem, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook. E você que está em outras redes sociais, vem para cá para o YouTube para poder dar o gostei, se inscrever, tocar no sininho, comentar e fazer todas as coisas, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela tua companhia. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quiser fazer que nem o Marcos, né, que é um inscrito aqui do canal, que me passou esse corte de uma live que o Rodrigo Silva fez lá no canal do Vilela com o Pirula, deixa nos comentários, tá? Se você quer que eu reaja a esse tipo de coisa, pode deixar aqui nos comentários que se eu ver e o conteúdo for importante aqui pra gente falar, eu vou reagir, tá bom? Obrigado pela sua companhia aqui e até mais.